Graça e paz, amadas professoras e amados professores. Estamos na lição 2, Os Artesãos do Tabernáculo. Essa revista, Lições Bíblicas Adultos, o Tabernáculo. Vamos ver o que o autor vai ponderar para nós nessa revista, nessa lição. Haja vista que a lição primeira foi um tanto interessante e aguçou-nos uma curiosidade sobre tudo do ponto de vista tipológico. Vamos ver o que acontece aqui? Se inscreve, compartilha, coloca aqui embaixo as suas ponderações, alguma coisa que você percebeu no decorrer da leitura da lição. Lição 2, Os Artesãos do Tabernáculo. Texto áureo está em 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A verdade prática da lição 2 é: o Criador adotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Leitura bíblica em classe está em Êxodo 31, do verso 1 ao 11. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenha ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo o que eu te tenho mandado. O objetivo dessa lição é enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. Os objetivos específicos da lição número 2 quer tratar: destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais, elencar as virtudes dessas pessoas cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Já fiquei com medo aqui. Conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Será que o autor vai falar mesmo? Vamos lá. Introdução. Nessa lição veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Estudaremos a respeito da importância de ser cheios do Espírito para realizar uma grande obra e concluiremos a lição com o chamado à consciência a respeito dos usos e talentos para a glória de Deus. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é diferente hoje, será? Pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que o façamos. Parece que ficou um chavão aqui, né? Deus nos chama capacitado, mas capacita os escolhidos. Na verdade, o que aconteceu no texto não foi capacitar os escolhidos. Eles já eram pessoas com talentos e Deus gostou disso. Na mentalidade do autor do Antigo Testamento, tudo vem de Deus. Tópico 1: Homens especiais para serviços especiais. O capítulo 31, versos 1, 2 e o 6.
Bezalel, Aholiabe, chamados por Deus. Êxodo 31, verso 2 e 6. Na lição passada, vimos que o tabernáculo deveria ser construído bem como suas peças habilidosamente talhadas. Para executar essa obra, Deus chamou Bezalel e Aholiabe. Olha que nomes complicados, né, irmãos? O primeiro era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. Êxodo 31, versos 2 e 6. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalhar em toda sorte de ouro, prata, bronze e madeira. A prerrogativa de Deus, Êxodo 31, verso 1 e 2. O texto bíblico da nossa lição mostra que Deus chama quem Ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências, capacitando-as para potencializar essas habilidades. Essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, Gálatas, capítulo 2, verso 8. Paulo, com os gentios, Romanos 11, verso 13. Tratava-se de pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. É assim que Deus age. Tá interessante. Ao longo da história da igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhes sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração agora acerca de um chamado. Seja sensível à voz dele. Deus é quem chama. A pluralidade do serviço cristão. Romanos 12, 4 ao 8, 1 Coríntios 12, 8 ao 10 e o versículo 28. Muitas são as necessidades da igreja local, tanto de ordem espiritual quanto material, evidentemente, Atos 6, 1 ao 4. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor há lugar para a diversidade de dons e talentos, que envolvam liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas que expõem a necessidade da obra, que você aplica o seu talento na obra de Deus. A síntese do tópico primeiro ele vai repetir de novo os nomes quase que impronunciáveis de Bezalel e Aholiabe. Eram homens especiais chamados por Deus para executar serviços especiais. Especiais aqui, irmãos, específicos. Seria uma palavra mais necessária. Tópico 2. Cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Êxodo 31, 3 ao 5. Cheios do Espírito para realizar a obra. O texto bíblico diz: o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro de que nós, pentecostais, sempre afirmamos que não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Isso não é uma questão só de pentecostal. Todo o cristianismo acredita nisso, né? O texto em destaque declara que toda a criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira promanavam do Espírito de Deus. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas nos bancos das escolas, das faculdades e da jornada da vida a serviço do Rei Jesus. Assim, Deus nos usará poderosamente. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura de realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. Atos, capítulo 6, verso 3, Efésios 5, verso 18. Habilidades especiais para obras especiais. Aqui eu colocaria a palavra habilidades específicas
para obras específicas. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Esses dons que foram atribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva da escolha de Bezalel a Oliabe para a construção do tabernáculo, versos 4 e 5. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades específicas. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca, no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação do texto e na retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obras especiais são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, senão não era chamado de dons, né? No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Síntese do tópico 2: para realizar obras especiais, é preciso ter habilidades especiais por intermédio do Espírito Santo. Redundância, né? Tópico 3: usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos ou habilidades de Bezalel e Aholiabe. Já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata, cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar: ambos se submetem à revelação de Deus para executarem com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestidos pelo Espírito, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de maneira esteticamente bela. Eles primeiro submeteram-se. Essa palavra aqui é muito cara, submeter-se. Por isso, o que fazia é para a glória de Deus. Aqui eles não estão preocupados. Mas eu tive uma ideia. Mas eu acho que... Não. Como que Deus quer, assim se fará. Para fazer alguma tarefa que glorifica a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele que nos chamou. Esse é o passo fundamental para que o nosso trabalho glorifique a Deus. Depois, é preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução. Experimente submeter-se a Deus. Fazer qualquer tarefa para a glória dele. Os talentos revelados na igreja, segundo Mateus 25, 14 e 15. Embora Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela também é uma bela ilustração para mostrar o que Deus espera que nós façamos em nossa vocação. O que ele exigiu de Bezalel e Aholiabe, ele não para de repetir esses nomes impronunciáveis para dificultar a nossa vida de professor, né? Também está contemplado na parábola dos talentos. Nessa parábola, a palavra grega talaton, que significa talento, ganha destaque. O termo refere-se à moeda de alto valor. Neste contexto, o homem rico distribuiu vários talentos aos servos, de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Naturalmente, o homem rico esperava receber o retorno dos servos. A mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou para o seu reino. Desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé e comprometer-se em colocar a serviço do corpo de Cristo tudo o que o Senhor nos concedeu. Isso aqui é belíssimo.
Cada crente é dotado de algum talento para o qual poderá trabalhar para a obra do Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos ao tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Não desperdice o talento que Deus te deu. Honre ao Senhor com seus talentos. É um desafio aqui, né? Eita! Eu particularmente estou gostando muito, irmãos. Conclui o autor. No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Esforce-se com esmero amor. Que Deus possa nos dar essa alegria, né? Como diz Paulo, por vossa causa eu me gastarei e me deixarei gastar mais. Que seja um prazer nosso esse tipo de coisa. Deus abençoe.